Muito bom dia. Eu espero que você tenha vindo a nos acompanhar durante essa sequência. São 33 dias já com o livro de Jó, nesse devocional matinal, não é? Para que nós possamos começar o dia já com o nosso coração voltado para Deus, com o nosso coração aliviado, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Este é o canal do pastor Vitor Cordeiro e você pode subscrevê-lo se ainda não o fez, ativar o sininho, né? Isso não custa nada, mas nos ajuda por imenso. Também pode nos ajudar divulgando entre os seus amigos, colegas, né? Irmãos de igreja, enfim, por todos aqueles que acabam acessando as suas mídias, que você possa também estar divulgando. Também sou muito grato a todos por isso. Também não esqueça de deixar aqui os seus comentários e também deixar o seu gosto ou o seu like, tá bem? Hoje então vamos pelo capítulo 34, sexta-feira, e diz assim a palavra do Senhor. Eliú continuou, né? Continua aquele mesmo jovem a falar com Jó. Ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios. Ele está a dizer aqui para os três amigos de Jó, né? Escutem-me, vocês que têm o conhecimento. Mais uma vez aqui mostrando um sarcasmo, né? Muitas vezes já falamos há 2 dias, né, que muitas vezes os jovens têm esse lado sarcástico de se achar mais conhecedor e acabam sendo às vezes desrespeitosos com os mais velhos, né, aqueles que literalmente têm mais conhecimento. Né? Pois o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Então ele vai dizer que ele vai ensiná-los, né? O jovem vai ensiná-los. E ele continua aqui no versículo 5, né? Jó, mais uma vez aqui uma forma, né, desrespeitosa de tratar, né? Jó afirma, sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Isso era o que Jó dizia, e nós que conhecemos todo o livro, conhecemos a história, conhecemos o prólogo, sabemos como tudo se iniciou, né? E se você não sabe, volte lá para o capítulo 1º, capítulo 2º. Nós sabemos então que realmente não há aqui um pecado em que Jó pudesse ser condenado por causa disso, né? Então ele diz, sou inocente. Se ele dissesse o contrário, ele estaria sendo mentiroso, né? Mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como a água? Agora ele vai falar coisas aqui que nós sabemos, novamente eu digo ali pelo capítulo 1º, que é totalmente contrário ao que a palavra diz sobre Jó, né? É claro que o Eliú aqui não sabia, né, o que estava revelado, né, ou o que passou a ser revelado. Ele fala ali do coração no seu momento, mas ele fala exatamente ao contrário daquilo que nós conhecemos pela história do livro de Jó. Ele fala assim a respeito de Jó, né? Que homem existe como Jó que bebe zombaria? A palavra diz que ele era íntegro, né? E reto. Ele é companheiro dos que fazem mal e anda com os ímpios. Não, ele diz que ele é temente a Deus, né? Pois diz, não dá lucro agradar a Deus. Não, a palavra diz que ele agradava a Deus e se afastava de todo o mal. Totalmente contrário do que nós conhecemos a respeito de Jó. Pois diz, não dá lucro agradar a Deus. Muito bem, eu quero abrir aqui um parênteses, porque muitas vezes as pessoas zombam de Deus ou até mesmo não acreditam de Deus. Isso é um direito de uma pessoa não acreditar em Deus, né? Mas o que nós não podemos é zombar da fé do outro, né? Jó tinha fé em Deus. E ele imaginava que Deus o estava castigando sem ter um porquê. Ele não entendia, ele não compreendia, mas ele sabia que Deus era poderoso, que Deus era quem governava todas as coisas. Ele em nenhum momento falou contra a pessoa de Deus, né? Então isso é algo muito, muito importante. E aqui nós vemos um jovem que está olhando para Jó como alguém que faz exatamente o contrário. Não que Eliú fosse contra ou não cresce em Deus, ele também acreditava em Deus. Mas ele olha para Jó como alguém que zomba de Deus, né? E isso não é uma verdade. Muitas vezes fazer esses comentários, né, ou fazer essas análises de pessoas que pouco conhecemos é muito perigoso, né, e devemos evitar. Então ele continua a dizer assim, por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja o fazer o mal,
e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez. Ele lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse intenção dele de fato se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria de uma vez e o homem voltaria ao pó. Interessante essa questão aqui colocada por ele, né? Que é uma verdade, né? Deus rege a terra realmente, né? E ele é quem lidera todas as coisas. E Jó reconhece isso em Deus, né? Reconhece essas coisas. E aqui ele está dizendo uma coisa que é uma verdade da palavra, né? Ele diz assim, quem o encarregou, falando de Deus, né? De cuidar do mundo inteiro, né? Não há sábio, né? Não há sábio que tenha ensinado a Deus, né? Se fosse intenção dele, de fato, retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Eu diria que se não fosse a misericórdia de Deus, toda alma vivente já teria sido consumida. Mas por causa da misericórdia de Deus, ele tem abreviado esses dias, né? E Cristo ainda não voltou porque Deus, por causa da sua misericórdia e graça, tem abreviado tem alongado esses dias, né? Ou seja, enquanto a palavra do Senhor não for pregada em todo lugar, Cristo ainda não veio. Mas quando ele vier, então, literalmente, é como se ele estivesse retirando o seu espírito, retirando a sua palavra, e toda a humanidade que ficar realmente será consumida no pó. Continua a dizer assim, portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que eu lhe digo. Acaso quem odeia a justiça pode governar? Por que ele está dizendo isso aqui? Porque ele diz que Jó fala que não entendia, né? Por que Deus estava fazendo isso com ele, né? Ele diz assim, Jó afirma, sou inocente, mas Deus me nega a justiça. E ele então agora ele fala isso, né? Acaso quem odeia a justiça? Mas Jó em nenhum momento falou que Deus odeia a justiça. Ele diz que Deus estava recolhida a sua justiça, né? E ele diz então aqui, acaso quem odeia a justiça pode governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis, vocês nada valem, aos nobres, vocês são ímpios? Continua. Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos reis e não favorece o rico em detrimento do pobre? Uma vez que são todos obras de suas mãos, morrem num momento em plena noite, cambaleiam e passam. Aqui ele está falando uma verdade, né? Diante de Deus, toda criatura é igual, né? Ele não tem uma preferência pelo rico, pelo pobre. Todos vão morrer da mesma forma, estão vivos hoje, amanhã já não estão. Né? Quer seja rico, quer seja nobre, quer seja plebeu, quer seja príncipe, todos vão passar por essas mesmas coisas. Ele diz aqui, os poderosos são retirados sem a intervenção das mãos humanas. E ele continua a dizer aqui, pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. É verdade, Deus vê o caminhar dos homens, Deus vê a iniquidade que está nos homens, Deus enxerga os seus caminhos. Os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Não há lugar em que os olhos de Deus não estejam a ver tudo o que se passa. Né? E mais, não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar. Visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Então, o argumento dele aqui é que Deus não precisa fazer, né, o que Jó pensava, né? Mas nós sabemos que Deus faz sim um julgamento, né? E ele julga todos, inclusive, né? Aqui, quando ele diz, sem depender de investigações, ele destrói poderosos, é verdade, né? Mas a palavra também nos diz
que Deus julgará a todos, né? Então era aqui uma questão que Eliú não conhecia. Mas ele continua: pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Aqui há uma questão que eu gostaria de dizer aqui, àquele que me ouve, né? Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los. Deus não castiga as pessoas, né, porque elas não seguem ou não seguem o caminho do Senhor. Não, Deus os deixa à sua sorte, né? Tem muitas pessoas ateus, tem muitas pessoas que não creem em Deus, que são pessoas boas, são pessoas honestas, íntegras, pessoas que têm uma vida boa, uma vida tranquila, né? Então nós percebemos que Deus não os castiga. Aqui há uma questão, uma visão equivocada, errada de Eliú, né? Deus deixa que eles caminhem os seus caminhos, né? Mesmo que nós leiamos em Provérbios, por exemplo, que Deus diz, né, que há caminhos que aos homens parecem bons, mas o fim dele é caminho de morte, né? Então, mesmo sabendo essas questões, nós sabemos que Deus permite, muitas vezes, que coisas aconteçam aos bons e também aos ruins, aos salvos e aos ímpios, né? Então, é só aqui uma questão, né, para que a gente possa entender que Deus não está ali a castigar as pessoas só porque elas não o seguem, né, ou não creem nele. E continua então. Mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo, né? Aqui, mais uma vez, ele está equivocado sobre essa questão, né? Porque muitas vezes o ímpio governa, né? E muitas vezes coloca armadilhas para o povo, né? Nós temos visto governantes muito duros, coração muito duro, né? Que colocam uma carga muito grande sobre os ombros do seu povo, né? Sobre os seus governados. Por isso que a palavra diz que nós precisamos orar a Deus pelos governantes, né? Para que em nossas orações Deus abrande, né, as mãos dos poderosos, né, e o peso que eles colocam sobre o seu povo, né? Suponhamos que o homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que eu não estou vendo, e se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? Aqui ele está novamente se referindo a Jó, né? Falando aqui para Jó, né? Que Jó deveria confessar o seu pecado, mesmo que ele não soubesse qual era, né? Mas pedisse perdão a Deus, mas ele não tem algo para pedir perdão, né? Não, ele estaria falando de alguma coisa que ele literalmente não tem, né? Mas volto a dizer, muitas vezes as pessoas acham que as dificuldades, as doenças e as calamidades são em decorrência do pecado. Isso tudo é em decorrência do pecado original, do pecado ali do Éden. Não de um pecado que alguém possa cometer. Sim, muitas vezes um pecado que eu cometa possa me levar a ser penalizado. Por exemplo, eu entro com meu carro por uma via errada, por uma via contramão, né, e aí sou atingido por um outro carro. Fui atingido por um erro, né? Fui atingido por um erro. E isso me levou a um estado, por exemplo, de enfermidade, um estado de morte, alguma coisa assim. Mas percebam, não é um castigo, mas sim uma ocorrência, uma decorrência, né? Também alguém que, por exemplo, se contamina com alguma questão, né, e contrai uma certa doença. Isso são decorrências. Não há aqui um castigo propriamente dito. Deus, volta a dizer, pode permitir determinadas coisas como de uma maneira de disciplinar o seu povo. Muito bem, vou terminar aqui. O versículos, então, 33 à frente diz assim: quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe, como se Deus estivesse perguntando isso, né? Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram:
Jó não sabe o que diz. Não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova, por sua resposta de ímpio. Ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Muito desprezo bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Ele termina de uma forma dura, né? Uma forma violenta, posso dizer, né? Ele diz assim: Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras. Jó sabia o que ele estava a dizer. Nós sabemos pelo que nós lemos. É claro que Eliú não sabia, né, o que nós sabemos por causa da palavra do Senhor. Mas é uma forma muito dura de se dirigir a uma pessoa que está em sofrimento. Que nós possamos aprender, através desse livro, a amar aquele que sofre. Que Deus te abençoe, tenha um bom fim de semana e eu espero por você na segunda-feira. Até lá.